cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas que estão ligados aqui no nosso canal Cruz Maltinos e Cruz Maltinas de todo o nosso Brasil. Eu me chamo Álvaro Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vascaíno desde sempre. Já peço a todos vocês que deixem aquele like, dá aquela força, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificações e compartilhe o nosso conteúdo através dos grupos de WhatsApp, enfim, a rede social que você preferir, o nosso conteúdo para mais vascaínos e vascaínas. Vamos dar início então hoje ao nosso vídeo bastante recheado. Hoje nós vamos falar aí de Sebastião Ferreira, que chegou ao Rio de Janeiro. Vamos falar da possível contratação de Robert Rojas ao Vasco da Gama. Vamos falar de Michael Santos. Vamos falar de Jorge Carrascal, Lanzini, Falcão Garcia, Sérgio dos Santos, Ezequiel Bulaud, Paulinho de Paula, Bruno Prachedes e Inácio, zagueiro aí do Sporting Cristal. Vamos falar também de Saulinho, um atacante do Vasco da Gama na década de 60 que veio a óbito, e também do Pai Santana. Gente, vamos dar início então, muita coisa pra gente falar. Vamos direto e reto ao que nos interessa. Se tratando do centroavante Michael Santos, ele que pertence à equipe argentina do Talleres, hoje o presidente do Talleres, Andrés Fassi, veio a público. Até falei para vocês ontem que ele é um camarada bem difícil de se lidar, de fazer negociações. Muitos comparam ele ao Mário Celso Petralha e até mesmo ao Eurico Miranda, ex-dirigente do Vasco da Gama, que já faleceu. Enfim, fato é que Andrés Fassi hoje veio a público e é o seguinte, ele confirmou que o Vasco já está acertado, já tem um acordo verbal entre Talleres, Vasco da Gama e Michael Santos. A proposta do clube árabe pelo atacante, pelo centroavante, seria bem maior do que a proposta do Cruz Maltino Carioca. Porém, o atacante quer vestir a camisa do Vasco da Gama, ele quer jogar aqui no Brasil pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. O presidente do Talleres, por sua vez, alegou hoje à tarde que está somente aguardando uma proposta oficial do Vasco da Gama aí, já enviando aí, no caso, o contrato para o clube aí assinar. Então, até o momento, apalavrado com o Talleres. Mas vamos aguardar, porque essa situação de Michael Santos já virou uma novela, porque toda hora tem negócio, não tem negócio, vem, não vem. Vamos aguardar para ver que desfecho vai dar. Fato é que agora o próprio presidente já afirmou que já estaria aí em um acerto verbal, já tudo verbalizado já entre clubes e atleta. Se tratando do meia colombiano, camisa 8 da seleção da Colômbia, Jorge Carrascal, que atualmente joga no CSKA Moscou, é o seguinte, Jorge Carrascal também quer vir jogar no Vasco da Gama. Ele falou com o Ramon Dias conseguiu convencê-lo a vir vestir a nossa camisa, ele gostou da proposta do Vasco, do projeto. Porém, o que está pegando é que o CSKA Moscou está pedindo um valor aí muito acima. E ainda falando de valor, vou até pegar o gancho que eu acabei de falar de Michael Santos. O que está pegando o Michael Santos também é o seguinte, é que o Talleres precisa de 750 mil dólares a mais. Cerca de 3 milhões e meio de reais para sacramentar essa negociação. Vamos ver então se o Vasco vai chegar com esse valor para Michael Santos. Agora voltando ao assunto, falando de Jorge Carrascal, é o seguinte, o Vasco da Gama ofereceu ao CSKA Moscou por 50% dos direitos econômicos do jogador, 23 milhões de reais. Porém, todavia, entretanto, ontem o clube russo entrou em contato com o Vasco da Gama enviando uma contraproposta. O clube afirmou que só vai liberar Jorge Carrascal mediante ao valor de 40 milhões de reais. Algo então em torno de 16 a 17 milhões de reais a mais ao qual o Vasco já teria oferecido por Jorge Carrascal. Eu falei para vocês ontem que jogador caro, jogador bom custa caro, e é difícil mesmo. Se o Vasco quer mudar de patamar, vai ter que gastar. Agora, gente, mudando aí de assunto, eu falei de dois jogadores aí que podem chegar no Vasco ou não. Um deles é Michael Santos, que está muito próximo de chegar. O outro é Carrascal, que deu uma esfriada pela questão dos valores. E aí, falando aí de jogadores aí que já podem chegar no Vasco da Gama, Robert Rojas, isso mesmo, não é o Rojas, Matias Rojas, que está no Corinthians. Esse Robert Rojas, ele é zagueiro, pertence à equipe do River Plate, tem contrato até o fim do ano que vem. E é o seguinte, o Vasco já estaria acertado com esse zagueiro a pedido de Ramon Dias, ele que é paraguaio. Sua primeira convocação para a seleção do Paraguai foi através do técnico Ramon Dias, atualmente à frente do nosso elenco, ou seja, ele tem 27 anos de idade, tem 1,77 m, para zagueiro é baixo, porém a gente tem que lembrar que se o cara tiver técnica, isso é uma coisa não tão irrelevante. Lembrando que Marcelo Benevenuto, ex-Botafogo, tem 1,78 m. Lembrando aí de vários zagueiros históricos
que eram mais baixos. Porém, a gente tem que aguardar antes de sair crucificando o cara. A gente tem que pôr na cabeça se ele estava no River Plate, ele deve ter seu talento, se ele é de seleção do Paraguai, ele deve ter seu talento, e até mesmo porque acredito eu que ele possa chegar no Vasco da Gama com a opção de fazer a parte defensiva na lateral direita para o Puma Rodrigues jogar somente avançado, ou até mesmo para o Vasco da Gama jogar aí com 3 zagueiros. Voltando ao assunto, ele atua com o pé direito, e aí, como eu já disse a vocês, ele tem contrato até 31 de dezembro de 2024 com o River Plate. Ele chegaria ao Vasco da Gama com um contrato de empréstimo com opção de compra ao fim desse empréstimo. Vamos aguardar as próximas horas aí. Segundo a ESPN da Argentina, nas próximas horas essa negociação deve ser sacramentada. Vamos aguardar para ver o desfecho dessa situação. Outro atleta, esse que já chegou aqui no Rio de Janeiro, já está no Vasco da Gama fazendo exames, é Sebastião Ferreira. Agora, eu liguei para Julio dos Santos, que é um grande amigo meu paraguaio, que hoje é o coordenador do futebol do Cerro Porteño, e para perguntar do Sebastião Ferreira. E o que ele falou? Falou do jeito lá dele, né, paraguaio de falar. Ô, meu amigo, ele é muito, mas muito, muito bom. Eu queria muito trazer ele para cá, o pessoal do Libertad, todo mundo quer ele, só que ele é muito dinheiro. Mas eu tô sabendo aqui que ele tá fechando o contrato com o Vasco. Foi uma pedida do Ramon Dias. Ele, que também é paraguaio, estava no Houston Dynamo nos Estados Unidos pela MLS, Major League Soccer. Vou falar a verdade para vocês, embora Ramon Dias tenha pedido ele, Ramon Dias conheça ele, tem até aí a situação que o Zé Colmeia fala sobre o atleta, lá no Libertad do Paraguai, a torcida dele gosta muito dele. Fato é, a gente não pode deixar de falar que é o seguinte: pelo Dynamo Houston, ele atuou em 13 jogos, ele não fez nenhum gol e nenhuma assistência. Foram 11 jogos pela MLS e 2 jogos pela Copa Americana. Então, 13 partidas, 0 gol e 0 assistência. E em 2022, no caso, no ano passado, ele jogou 5 partidas pela seleção do Paraguai, anotando 0 gol e 0 assistências. Ele tem 25 anos de idade, 1,80 m. Estão falando que ele é muito bom, mas os números dele mostram que na temporada do ano passado e nesse ano, ele sinceramente ainda não jogou. Tomara que ele volte a jogar ou comece a jogar muito bem com a camisa do Vasco. Mas eu vou ser sincero para vocês, não conhecia esse atleta, os números dele não são chamativos, espero que o Ramon Dias saiba o que está fazendo, porque pelo que eu estou percebendo, o Ramon Dias quer pegar a seleção do Paraguai, pintar a camisa deles com uma faixa transversal e botar a cruz de Malta para dizer que é o time do Vasco. E o Ramon Dias está pedindo todo mundo da seleção do Paraguai. Ah, Álvaro, mas são jogadores de seleção. Beleza, ok. Mas não é seleção nem de primeira nem segunda prateleira. A gente tem que ser sincero. Mas, todavia, sem deboche nem nada, vamos torcer para que Ramon Dias saiba o que está fazendo, que esses jogadores cheguem no Vasco da Gama e arrebentem. Tem até um recado aí que eu vou deixar para vocês do atacante Sebastião Ferreira. Por saber más del club, yo estoy muy contento de llegar aquí. Para sábado, ¿cómo estás físicamente? ¿Estás a jugar? Estoy bien, yo estoy entrenando bien, normal, estuve entrenando hasta ayer, así que estoy al 100%. Y un mensaje para hinchada de Vasco. Que voy a dejar todo en la cancha, yo creo que estuve viendo lo que es el plantel, hay un buen plantel de jugadores jóvenes, también mucha experiencia, así que nada, vamos a trabajar para poder subir posiciones y lograr lindos objetivos. Agora, gente, é o seguinte, o Vasco foi oferecido, na verdade, para o nosso clube, na tarde de hoje, o atacante do Cincinnati, ou seja, lá dos Estados Unidos, também atuando na MLS. Parece que todo mundo que está jogando nos Estados Unidos quer vir jogar no Vasco agora. Pena que o Messi não quer isso, né? Muito pelo contrário. Tá mais fácil o Suárez sair do Grêmio para jogar com o Messi do que o Messi querer vir para o Brasil. Mas voltando ao assunto, ele é um atacante aí de 28 anos, né? Tem 1,80 m, 84 kg, jogou 17 partidas na temporada, anotou 4 gols e 1 assistência. Esses os números dele já são melhores do que Sebastião Ferreira. Sinceramente, não sei se é um bom jogador ou mau jogador, só estou trazendo a notícia que ele foi oferecido ao Vasco da Gama. Se o Vasco vai negociar com ele para trazê-lo ou não, vamos aguardar aí nas próximas horas. Se tratando do meia Ezequiel Boulud, ele que pertence ao Feyenoord da Holanda, que joga lá a primeira divisão no campeonato holandês, ele que é um rapaz de 22 anos, atua como meia, argentino. E é o seguinte, o Vasco teria feito uma proposta de 1 milhão de euros por um ano de empréstimo do meia argentino. Então, Ezequiel Boulud, meia do Feyenoord, não é descartado pela diretoria do Vasco, uma vez que a diretoria do Vasco já fez uma proposta e aguarda uma resposta em definitivo, do clube holandês, pelo meia de 22 anos argentino, galera. Agora, se tratando de Paulinho de Paula, ele que foi apresentado no dia de hoje,
Inclusive, antes de eu falar, eu vou deixar aí Paulinho de Paula falando para vocês aí. Fala, gigante da colina, aqui é o Paulinho, passando para dizer que estou muito feliz e muito grato por essa oportunidade. É um momento muito especial e muito único na minha vida e na vida toda da minha família. Agora é trabalhar bem em alto nível para que eu possa entrar em campo o mais rápido possível para ajudar o nosso Vascão. Muito obrigado a todos, um abraço e até logo. Então, agora que ele já se apresentou, já falou quais são os planos dele aqui com a camisa do Vascão, é o seguinte, gente, ele vai jogar com a camisa 18 aqui no nosso clube, tem 59 jogos, anotou 8 gols, 5 assistências, tem 54 passes decisivos, 316 bolas recuperadas, 142 desarmes, 91 dribles certos, né? E a nota dele no SofaScore é 6,82. Então é um jogador aí mediano, é um jogador mediano. Tem 26 anos, né? E ele que é carioca. No caso, ele é brasileiro, nascido no Rio de Janeiro e também já foi revelado essa semana que o Vasco da Gama é o seu time de infância. Mas eu já falei sobre isso também. O que acontece é que não adianta o cara chegar no Vasco dizendo que é torcedor. Isso não significa que vai resolver a nossa situação. Um exemplo, eu sou torcedor do Vasco, sou apaixonado, assim como vocês que estão assistindo. Se botar eu para jogar lá no Vasco, o Vasco vai acabar, porque eu não tenho nível nenhum para ser jogador profissional, muito menos profissional do nosso clube. Então, a gente tem que saber separar as coisas. Fato é que Paulinho de Paula pediu para ser chamado de apenas Paulinho, né? Então vamos torcer aí para que Paulinho consiga desempenhar seu futebol, vamos torcer para que todas essas críticas que giram em torno da contratação do atleta caiam por terra, para que ele consiga aí, vestir a nossa camisa e entregar resultados positivos dentro de campo. Seja bem-vindo, Paulinho. Falando de outra contratação que também foi anunciada, apresentada no dia de hoje, é do volante do meia, Bruno Prachedes, ele que também é brasileiro, rapaz de 22 anos, revelado pelo Internacional de Porto Alegre, com passagem pelo Fluminense e atualmente estava no Red Bull Bragantino. Ele chegou ao Vasco da Gama com um contrato de empréstimo até o fim da temporada, com salário de cerca de R$150 mil por mês e tendo a opção de compra no fim do contrato. Ontem eu até falei aqui que os valores dele, né, para a opção de compra no fim do contrato seriam milhões de dólares. Eu falei errado, é milhões de reais, viu? Peço perdão a todos vocês aí. E é o seguinte, Bruno Prachedes já bidou, ele já está no bid, já está no boletim informativo diário da CBF e já pode atuar com a camisa do Vasco da Gama, inclusive já pode ser relacionado para a partida contra a equipe do Corinthians no próximo sábado na Arena Itaquera. Não só ele, mas o Vasco também pretende aí correr contra o tempo para inscrever também Sebastião Ferreira para a partida também contra o Corinthians. O lateral esquerdo Jefferson também já está inscrito e o Vasco aí está correndo contra o tempo para regularizar os outros atletas para que possa aí, contar com eles para a partida contra a equipe do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E saiu agora há pouco à noite que o Vasco da Gama também estaria interessado no zagueiro Ignacio, ele que pertence ao Sporting Cristal do Peru. O Vasco teria aí interesse no jogador. Não tem tratativa de negociações aberta, é apenas especulação. Se vem para o Vasco ou não vem é uma outra história, né? Lembrando que eu falei para vocês no início do vídeo, o Vasco já está muito perto de acertar com Robert Rojas, como eu já até falei para vocês, que é outro zagueiro de 27 anos, bom jogador, 1,77 m, seleção do Paraguai, estava no River Plate. Aí vocês perguntam assim, Álvaro, mas por que então o Vasco está atrás de zagueiro e vem de contratar camisa 10 e contratar atacante? Gente, é simplesmente pelo fato de que é o que está mais fácil de contratar no momento. O Vasco precisa, para ontem, de um camisa 10 e de um atacante. Mas se aparecer zagueiro também, querendo fechar, o Vasco também precisa de zagueiro. O Vasco vai fechar. Não significa que o Vasco fechando com o zagueiro, o Vasco vai desistir de trazer um 10 ou vai desistir de trazer esse tão falado aí, camisa 9. Mas, porém, todavia, entretanto, já ficou nítido também que nós não temos peças de reposições, tanto para a lateral direita quanto para a zaga. Então é por isso que eu estou falando para vocês que o Vasco aí está muito perto de acertar com o Robert Rojas e está sondando também o zagueiro Inácio. Essa situação do Vasco estar sondando com o Inácio pode ser, de repente, um plano B se Robert Rojas não assinar com o Vasco da Gama. Aí tem gente que pergunta assim, mas por que então o River Plate quer vender Robert Rojas se ele é bom zagueiro? Aí eu explico para vocês, gente, pelo simples fato que o River Plate está tentando fazer contratações de calibre para o seu elenco.
O River Plate está com a ideia de vender De La Cruz e dar uma enxugada na sua folha salarial. Emprestando aí esse zagueiro para o Vasco da Gama, enxugaria um pouco a sua folha salarial, e aí eles estão tentando aí fazer a venda de alguns atletas para aí sim eles fazerem fluxo de caixa, dinheiro, para contratarem outros jogadores que já estão ali engatilhados. Então por isso o River Plate está aí negociando alguns atletas. Não é porque Robert Rojas é ruim, ele tem seu valor sim, obviamente. O River Plate preferiu por outros zagueiros para ficarem lá, porém ele, pela sua idade, que ele é um jogador de 27 anos, ele é experiente, mas ele ainda tem mercado, e acredito eu que ele possa agregar muito se ele vier para o Vasco da Gama, uma vez que ele pode atuar tanto de zagueiro como na lateral direita ali, fazendo a parte defensiva. Gente, perdão. Outra notícia também que saiu aí na mídia é a situação aí de Lanzini. O Vasco da Gama está preparando uma nova investida, uma nova proposta por Manuel Lanzini. Ele esteve muito perto de acertar com o Vasco da Gama, muito perto de acertar com o próprio River Plate, que eu acabei de falar para vocês. Fato é que chegou um clube da Arábia Saudita, fez uma proposta milionária para ele. Tudo indicava que ele realmente iria jogar nas Arábias. Ele até já tem contrato rescindido com o Aston Villa, está atualmente sem clube, pode assinar a qualquer momento com qualquer clube. Fato é que ele ainda não assinou com ninguém, parece que o negócio nas Arábias melou. Então, ele ainda continua livre no mercado. O Bahia estaria também no páreo tentando a contratação do meia juntamente com outros clubes daqui da América do Sul. O Vasco da Gama, por sua vez, como eu disse agora, ainda embora esteja contratando zagueiro, mas ainda precisa de um camisa 10 e também precisa de um camisa 9, não abriu mão de Manuel Lanzini. O Vasco pretende aí fazer aí uma última investida, uma investida mais pesada para tentar trazer o atleta em definitivo para jogar aqui no clube, no nosso Cruz Maltino Carioca. Gente, outro atleta que foi bastante especulado, começou a ser especulado aqui no Rio de Janeiro, hoje no Vasco da Gama também, é Falcão Garcia. Isso mesmo, gente, Falcão Garcia, jogador também da seleção colombiana. Parece que o Vasco está com vamos dizer assim, com certo amor, né, por jogador da seleção do Paraguai e colombianos, né, que é todo mundo da seleção da Colômbia e da seleção do Paraguai. Fato é que o camisa 9, Falcão Garcia, ele mesmo já teve passagem aí por Atlético de Madrid, enfim, e atualmente ele joga no Rayo Vallecano ali na Espanha, e é o seguinte, ele pretende continuar lá, ele quer continuar jogando na Europa, porém no ano passado ele perdeu espaço ali, a sua vaga de titular no clube, devido à contratação de outros atletas que estão indo muito bem lá. O clube não vê empecilho para liberá-lo de lá, porém Falcão Garcia quer continuar atuando na equipe, quer tentar aí brigar por vaga, quer continuar morando na Europa, mas o clube já sinalizou, o clube espanhol já sinalizou que não colocaria ali barreiras para negociar o centroavante colombiano, e diante disso o Vasco da Gama começou a sondar a situação dele, ele começou a ser bastante especulado aqui no Brasil, não só o Vasco, mas existem outros clubes já de olho em Falcão Garcia, centroavante, o qual eu já falei para vocês que já disputou até mesmo a Copa do Mundo com a camisa da Colômbia, companheiro até mesmo de Jorge Carrascal na seleção. Então vamos aguardar aí, né, qual vai ser o desfecho dessa situação, se ele vai vir mesmo para o Vasco da Gama ou não. Galera, é o seguinte, se tratando agora, faleceu hoje de um AVC, o ex-atacante do Vasco da Gama, ele que foi artilheiro na década de 60 aqui no nosso clube, faleceu hoje aos 85 anos, Saulinho, né? Coloquei até a foto aí na tela, ele que jogou no nosso clube, então nos deixou hoje aos 85 anos. Meus sentimentos à família de Saulinho, ex-artilheiro com a camisa do nosso Vascão. E hoje a diretoria do Vasco também fez uma homenagem ao ex-massagista do nosso clube, muito querido pelos torcedores, o Pai Santana. Hoje Pai Santana estaria completando aí 89 anos de idade, se fosse vivo. Ele que já veio a óbito, já nos deixou, não está mais aqui. Até colocar a foto dele, em homenagem aí, né, ao nosso Pai Santana, que tinha uma mística muito legal aí, né. E se tratando de Pai Santana, gente, completando aí 89 anos de idade, se fosse vivo. Ele que já veio a óbito, já nos deixou, não está mais aqui. Até colocar a foto dele, em homenagem aí, né, ao nosso Pai Santana, que tinha uma mística muito legal aí, né. E se tratando de Pai Santana, gente, agora antes de finalizar o vídeo, eu vou colocar um vídeo, um pouco de brincadeira aí. Uma equipe estava ali supervisionando o gramado de São Januário, só que o brasileiro é engraçado demais, né? A galera colocou aqui, o camarada estava em São Januário filmando hoje essa equipe e acabou ali brincando com a situação, falou assim, ó, encontraram o sapo que estava enterrado em São Januário, agora o negócio vai para frente. Então eu vou colocar esse vídeo aí, já que a gente falou do Pai Santana, que existiu uma mística muito grande em torno dele, todos os jogos do Vasco, ele ia lá,
fazia os trabalhos dele, enfim, para o Vasco ganhar, e toda vez, se era por conta disso ou não, eu não sei, mas fato é que o Pai Santana sempre fazia as coisas dele lá e o Vasco da Gama ganhava, mas fato é também que a gente tinha um timaço. Independentemente de uma coisa com a outra, é brincadeiras à parte, a gente brinca aqui, claro, né? Vou terminar com esse vídeo aí do Vascaíno brincando aí de que o sapo que estava enterrado em São Januário já foi encontrado, já acabou toda a zica, toda a urucubaca foi embora, e a gente espera que assim mesmo fique, né? Que daqui para frente nós tenhamos somente aí notícias boas, para trazer para vocês aí, torcedores e torcedoras aqui do Vasco da Gama. Aí, agora vai dar bom. Então, acharam o sapo que tá enterrado, olha lá. Olha lá, não, acharam, olha lá, botou dentro do balde. É porque não dá mais pra dar zoom, né? Olha lá, acharam dentro do balde. Agora vai, gente. Agora porra, tem, ó, tá ali um pastor, então olha lá, tem um pastor. Aquele tá ali de calça preta ali é da macumba, e tem um padre, e aquela mulher ali sei lá o que ela tá fazendo ali. Do budismo. Aquela ali é do budismo, olha lá. Agora vai desenterrar o sapo, caralho, porra! Por hoje o que eu tenho para falar para vocês é isso. Se eu tiver mais novidades, eu broto. Eu vou até confirmar aqui se eu falei tudo. Nós falamos sobre Sebastião Ferreira, Robert Rojas, Michael Santos, Carrascal, Lanzini, Falcão Garcia, Sérgio Santos, Ezequiel Bulaldi, né? Falamos sobre Paulinho, Bruno Prachedes, o zagueiro Inácio do Sporting Cristal. Falamos também sobre o nosso ex-artilheiro Saulinho, que faleceu, e sobre a data que hoje Pai Santana faria aí seus 89 anos, se ainda fosse vivo. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Se eu tiver mais novidades, eu broto aqui, tá? Tamo junto, galera. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Tamo junto e é nóis, valeu!